ano, que é embriologia médica. E para começar, a gente vai falar sobre o ciclo menstrual, que são os ciclos reprodutivos femininos, que ele tem início, né, como a professora deve ter falado já para vocês, lá na menarca, que é a primeira menstruação da mulher, né, que marca o primeiro ciclo menstrual. E esse ciclo, como está mostrando aqui na imagem, ele vai ter aproximadamente aí 28 dias de duração. E o primeiro dia dele é marcado pelo primeiro dia de menstruação, que vai até mais ou menos 7 dias. E após esse período menstrual, a gente vai ter a fase proliferativa no útero. E, ao mesmo tempo, lá no ovário, a gente vai ter o desenvolvimento do folículo, vai estar crescendo, amadurecendo, com a produção do ovócito, do gameta feminino. E após essa fase proliferativa, a gente vai ter a ovulação, que vai ocorrer aí mais ou menos lá entre o 14º dia, após o primeiro dia de menstruação, e sequencialmente, a gente vai ter a fase secretora, que é a fase onde no ovário a gente vai ter o desenvolvimento do corpo lúteo, que vai ser uma importante estrutura lá no ovário para liberar um importante hormônio, caso haja a fecundação e uma possível gestação. Os ciclos reprodutivos, eles vão ser regulados aí por hormônios que vão ser produzidos tanto no hipotálamo, na hipófise e nos ovários. E aqui eu trouxe para a gente entender, né, um pouquinho dessa organização, regulação feita por esses hormônios, que vai ser explicado aí pelo eixo hipotálamo hipófise gonadal feminino. Como está aí na imagem, vocês podem acompanhar, o hipotálamo, ele libera um hormônio, que é um hormônio chamado de gonadotrópico, ou GnRH, que é um hormônio que vai atuar lá na hipófise anterior e vai fazer com que a hipófise ela libere outros dois hormônios bastante importantes. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e também o hormônio luteinizante, o LH. E esses dois, eles vão atuar lá no ovário, né, atuando, né, no ciclo ovariano. E vocês saberiam me falar qual o papel desses dois hormônios, assim, quais funções são de destaque deles dois? Aí começou a braço bater igual ele ficava batendo tanto lá. Assim, algum papel que vocês se lembram da aula que Malu falou, que esses hormônios eles fazem lá no ciclo? Do lado do cara. Eu não sei se dá para me ouvir. Ele olhou pra mim e começou a eu. Oi? Não sei se dá para ouvir, porque eu tô com o microfone. Eu tava com outro. Tô ouvindo. O LH ele libera o óvulo, né, e aí depois forma um útero. Isso, o LH ele vai participar, né, lá na ovulação quando ele atinge o pico. E o FSH? O nome dele é bem intuitivo, né? É folículo estimulante. Ele vai atuar lá no desenvolvimento, no crescimento dos folículos ovarianos. Isso mesmo. Como a gente vai ver aqui agora. A regulação do ciclo ovariano. O FSH ele vai estimular o desenvolvimento dos folículos nessa primeira fase do ciclo ovariano. Como vocês podem bem ver nesse esquema, né, do 1 até o 4, aí, onde o gameta feminino ele vai ter ao seu redor células foliculares que vão crescer e se desenvolver por estímulo do hormônio FSH. Já o LH, ele vai estimular a ovulação, como tá
está exemplificado aí na fase 5, que é quando ele vai atingir o pico máximo, né, de produção, e vai estimular essa ovulação, para que ocorra uma possível fecundação. E também o LH, ele é importante para estimular o corpo lúteo, que são células que ficam aí no ovário, que são provenientes dos folículos, que as células foliculares vão formar esse corpo lúteo, e esse corpo lúteo, ele vai produzir um outro importante hormônio, que é a progesterona. E essa progesterona, ela vai ter um papel fundamental na manutenção da gravidez, uma vez que ocorra a fecundação, né? Ela vai atuar no útero para que o endométrio, ele, digamos, sustente o embrião. E aqui a gente vai destacar o ciclo no útero, que vai ter o desenvolvimento do endométrio durante esse ciclo. E como está esquematizado aí, os dias aí até o dia 28, a gente vai pensar no ciclo menstrual, a duração do ciclo menstrual. Na primeira fase, a gente tem a fase que é a menstruação, ou adotada por outros autores como fase isquêmica, que é a fase de descamação do endométrio, quando não tem, né, a fecundação, quando a mulher não teve o desenvolvimento de um embrião aí temos a fase isquêmica. Depois dessa fase, vai ter a fase proliferativa, que é a fase onde o endométrio ele volta a crescer, né, vai se desenvolver, vai ter angiogênese, criação de tecido novo, né, o crescimento, como bem está exemplificado na imagem. E no dia 14º dia, como está nessa faixinha rosa aí, está representando a ovulação. E após a ovulação, a gente vai ter a fase secretora ou a fase lútea, que é a fase onde é a fase ideal para que ocorra a fecundação, ou melhor, a implantação do embrião no endométrio, porque é a fase onde o endométrio está bem desenvolvido, né? E é a fase ideal para que ocorra. E uma vez que não ocorra a fecundação, a gente vai ter também, vai voltar no caso, né? Como é um ciclo, a gente vai voltar a essa fase isquêmica, já que não houve a fecundação. E uma coisa importante da gente frisar na nossa mente e da gente entender é que o ciclo ovariano e uterino, eles são ciclos concomitantes, ou seja, são ciclos que ocorrem ao mesmo tempo. Os hormônios, eles vão estar atuando lá, né, no ovário, no útero, mas é uma coisa que ocorre simultaneamente. Como está esquematizado nessa imagem, dá para a gente ter um panorama geral, né, do eixo hipotálamo-hipofisário. Aqui, o hipotálamo, ele vai estar liberando o seu hormônio liberador de gonadotrofina, que vai atuar sobre a hipófise, e a hipófise, ela vai liberar os seus hormônios gonadotrópicos, o FSH e o LH. O FSH, ele vai atuar no folículo, estimular o desenvolvimento e crescimento do folículo ovariano, e o LH, ele pode também atuar no folículo, mas a principal função dele, para a gente frisar, vai ser na ovulação, e também ele vai atuar na manutenção do corpo lúteo, que vai produzir a progesterona. E, por sua vez, o corpo lúteo, produzindo a progesterona, ela vai lá atuar no útero, no endométrio, para que o endométrio ele não descame, né? Para sustentar a gestação, como o próprio nome dele já diz. Progesterona, hormônio progestação. E também outro hormônio que eu não citei ainda, mas que aparece aqui, é o estrógeno, que vai ser um hormônio produzido pelas células foliculares e que ele vai atuar lá no endométrio também, na fase proliferativa.
Ou seja, ele vai atuar no crescimento e desenvolvimento do endométrio, para que ele volte, depois da fase química, volte a crescer, ganhar volume e tudo mais. No mais, é isso sobre o ciclo reprodutivo. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vi. Algum comentário, alguma questão que vocês queiram discutir? Ou tá tudo ok? Tá ok pra mim. Pronto, então eu vou trocar aqui o slide para a gente falar agora sobre a fecundação. Só uma pergunta, desculpa interromper. A senhora disponibilizou slide? Sim, eu vou mandar no grupo. Tanto slide como uma atividade que eu fiz para vocês. Certo, obrigada. Deixa eu fechar aqui para Aí eu fui a apresentação. virar um. Depois a gente foi pra, sei lá, esquentar. Minha pata na mesa, né? Pronto, tá aparecendo para vocês, né? Sim. Bom, vamos começar agora falando sobre a fecundação. E o que é a fecundação? Basicamente, ela é o processo onde os gametas, tanto feminino como masculino, eles vão se encontrar e vão se fundir. E nesse processo, o espermatozoide, ele vai chegar... Oi, desculpa. Apareceu pra mim agora o slide. Eu ia dizer que não tava aparecendo. Desculpa atrapalhar. Apareceu. Aham, apareceu. Pronto. O que eu estava falando? Sim. O espermatozoide, quando ele chega no sistema reprodutivo feminino, ele não chega assim totalmente pronto para fecundar. Ele precisa passar por um processo para que ele seja capaz de chegar até o gameta feminino e fecundá-lo. E uma curiosidade é que os espermatozoides, eles podem permanecer no sistema reprodutivo feminino por vários dias, e mesmo após esses dias, ele pode até fecundar, né? A capacidade que ele tem de permanecer ali e fecundar depois desses dias que se passam ali dentro do sistema reprodutivo feminino. E onde ocorre, né, a fecundação? A fecundação, ela geralmente e preferencialmente, ela vai ocorrer na ampola da tuba uterina, como está representado aqui na imagem, que é uma região que ela é mais larguinha, é uma região ideal para que ocorra essa fecundação. E para que o espermatozoide ele seja capaz de fertilizar, ele vai ter que passar por um processo de capacitação, porque imediatamente após ele entrar no sistema reprodutivo e chegar lá na tuba uterina, ele não tem essa capacidade. Então, ele passa por esse processo para que ele seja capaz de fecundar o óvulo. E o que seria, né, essa capacitação? Essa capacitação é quando uma camada de glicoproteínas e proteínas plasmáticas do sêmen, ela é removida da membrana plasmática do espermatozoide, da região do acrossomo. E o que seria, assim, essas proteínas?
quando o espermatozoide ele é produzido lá no sistema reprodutivo masculino, quando ele chega ao sistema feminino, ele chega... Deixa eu permitir aqui para entrar. Ele chega recoberto por uma camada de sêmen que é rica em proteínas. E essas proteínas, elas vão estar aqui na cabeça do espermatozoide, recobrindo a região do acrossoma, que é uma região que vai ter aqui proteínas enzimáticas importantes para o processo de fecundação. Então, esse processo de capacitação ocorre no sistema reprodutivo feminino, em aproximadamente 7 horas lá, ele passa por esse processo de capacitação, e essas proteínas que estão protegendo a cabeça do espermatozoide, elas vão ser retiradas, elas vão sair da região do acrossoma. E o espermatozoide, ele só vai ter essa capacidade de fecundar quando passar por esse processo de capacitação. Ou seja, se ele não passar por esse processo de capacitação, ele não vai ser capaz de atravessar a corona radiata e não vai fazer uma reação, que Malu deve ter falado para vocês, que é a reação acrossômica. É a reação importante para que possa ocorrer a fecundação. E agora a gente vai entender como é que ocorre a fecundação em si. E, didaticamente, ela pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase de penetração na corona radiata, como está exemplificado aqui no número 2, onde o espermatozoide ele tem que ultrapassar essa camada aqui, essa camada toda aqui se chama corona radiata, que são nada mais que as células foliculares que a gente vê lá no desenvolvimento do ciclo ovariano. Então, o espermatozoide ele tem que penetrar, ele tem que ultrapassar essa camada. E para que ocorra isso, como é que ele faz isso, né? Aqui no acrossoma do espermatozoide, é nada mais que uma... Como é a palavra? Uma bolsa, digamos assim, que ela vai guardar enzimas, como eu tinha falado anteriormente, para que ele possa atravessar essa camada. Então, esses pontinhos aqui estão representando a liberação de uma enzima, que nessa fase de atravessar a corona radiata, é a hialuronidase. Ela é liberada pelo espermatozoide para que possa ser degradada essa camada da corona radiata e ele possa ultrapassar essa camada. E uma segunda fase da fecundação, a gente vai ter a penetração do espermatozoide na zona pelúcida, que é uma zona de células que tem glicoproteínas. E nessa fase, o espermatozoide, na região do seu acrossoma, ele vai liberar uma enzima chamada acrosina. Essa enzima, ela vai, digamos, abrir um espaço, como se fosse um poro, por onde o espermatozoide ele vai ultrapassar aqui, como está representado no número 3. E passado essas duas barreiras, né, a zona pelúcida e a corona radiata, o espermatozoide ele finalmente vai chegar até o ovócito, o gameta feminino, e vai ocorrer ali a fusão entre as membranas, como está mostrando aqui na imagem. E uma coisa interessante é que para ocorrer a fecundação, o espermatozoide ele não precisa entrar completamente na membrana do ovócito. O importante é que entre o conteúdo do núcleo dele, né, que quando ele está carregando aí a sua carga genética, né, os 23 cromossomos
que vão fazer parte do zigoto. E após o espermatozoide ter conseguido ultrapassar essas barreiras, ele vai fundir-se com o gameta feminino, o ovócito, e aí vai ter iniciar todo o desenvolvimento do zigoto e tudo mais, que vocês ainda vão aprender, passar por essas fases. Dito isso, eu quero perguntar se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre a fecundação. Ou algum comentário, quero falar alguma coisa. Tá tudo ok também? Pronto. Eu vou enviar depois para vocês uma atividade sobre o ciclo reprodutivo e também sobre fecundação. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a atividade, podem falar comigo, mandar para mim ou para as meninas também, né? A gente somos em 7 monitores para vocês aperrearem até o dia da prova. E é isso, gente. A monitoria era bem rapidinha, porque é pouco conteúdo. E eu vou tirar um print aqui para fazer a lista de vocês. Só um minutinho, tá? Duas pessoas. Se vocês quiserem também perguntar